E aí, galera, para analisar essa questão, eu expliquei algumas coisas, né? Eu expliquei que o longo prazo é como se ele fosse uma sequência de curtos prazos, né? E também sobre a questão do ponto ótimo, que é o que a gente vai analisar com base nesse gráfico. O que é que a gente vai buscar sempre? Para o produtor, ele vai buscar sempre, né? Ele vai buscar sempre um menor custo com a produção maior. Que isso daí vai resultar em um lucro para ele, né? Então, o que é que a gente vai analisar? A letra ela vai falar, o ponto ótimo de custos a longo prazo é o CME-CP1. E aí, a gente sabe que não vai ser esse ponto por um motivo. Nesse ponto aí, a gente tem pouca quantidade produzida. Tá vendo esse Q1 aqui, ó? E a gente também tem um custo pouco, mas é como se a gente não tivesse produzindo bem. Então, não vai ser esse daí. A longo prazo, não vai ser esse daí que a gente vai buscar. A gente vai buscar uma quantidade maior. Ok? Por outro lado, na outra questão, na letra B, ela vai falar o quê? O ponto ótimo de custos a longo prazo é o CME-CP2. E não vai ser por qual motivo? Porque é um motivo em que eu estou tendo uma razoável quantidade produzida, mas eu estou tendo um custo mais elevado, certo? Então, na minha equação ali não vai dar muito certo, porque o custo ele vai acabar sendo maior, marginalmente maior. E a gente tem outro ponto, que é o ponto ótimo de custos a longo prazo, é o CME-CP3. E vai ser isso daí, que é quando eu tenho uma quantidade produzida, uma boa quantidade produzida, tá vendo? Para um custo não tão alto, que é esse C2. Ele não vai estar tão alto esse custo, ele vai estar ali numa média, mas eu vou ter uma quantidade produzida maior nesse ponto. Então, eu vou ter máxima produção a um custo marginal relativamente menor. Então, essa alternativa aí vai ser a letra C, ok? Temos ainda outra questão aí, né, que ela pergunta o quê? Com base na análise desse gráfico, deixa eu mudar só aqui a cor, dessa ilustração, no caso, desculpem, marca a alternativa que denota a escala de produção com custos crescentes. Olha, nesse momento aqui ela tá o quê? Ela tá decrescendo. Vai ter um momento aqui que ela vai estar constante. E aqui ela volta a estar de forma crescente. Tá vendo? Ela está aumentando aqui, ó. Então, qual é o ponto aí que eu tenho que vai ser a escala de produção com custos crescentes? Com base nisso que eu explicitei, a gente tem aqui, ó, decrescendo, o custo ele está caindo. Aqui ele meio que se estabiliza, então ele se torna constante, depois ele se torna crescente. Qual vai ser desses três pontos aí? Vocês analisam e marcam a alternativa. Vamos agora para a questão sobre equilíbrio do produtor, né? A gente tem aí a questão do isocusto, do custo dos fatores de produção e da combinação dos fatores. A gente vai ter aí a seguinte equação. Ele vai me dar aqui o preço de capital, ou seja, o preço do fator de produção capital ele vai ser 1. O preço de fator de produção de trabalho vai ser 2. E que o meu dispêndio total, ou seja, a minha despesa total vai ser igual a 16. Então, eu vou ter mais ou menos isso. Eu vou ter que K1. Na verdade, 1K. Coloca assim que é melhor. 1K mais 2Ls é igual a 16. A primeira coisa que a gente tem que fazer nessa tabela para o isocusto é colocar a despesa total de 16 em todos os pontos. Porque lembrem que isocusto é igual ao custo. Então, a gente vai buscar sempre o mesmo custo. Se ele deu que é 16, então em todos os pontos o custo vai ser igual, ele vai ser 16, ok? E aí a gente tem essa tabela. Vamos lá. No primeiro ponto aí, vamos supor que a gente coloque aí 2 no L. O que é que eu vou ter? Vamos fazer aqui pela equação para ver se fica mais simples de vocês entenderem. É como se a gente tivesse 1K mais 2. No lugar de L a gente vai ter 2, né? Então a gente substitui. Igual a 16. Eu vou ter que 1K é igual... Peraí, 1K mais 4, vamos fazer aqui. Vamos fazer por um processo. 1K mais 4, porque 2 vezes 2 vai dar igual a 4, é igual a 16. Vamos ter que 1K é igual a 16 menos 4. Então, teremos que K é igual a 12. Ok? Que vai ser o valor de baixo. Isso pela equação que a gente encontrou no início.
E assim sucessivamente a gente vai fazendo. Então vamos supor que depois a gente aumenta para 3 aí esse fator de produção, o trabalho. Então a gente vai ter que 1K mais 2, no lugar de L a gente coloca o número que a gente colocou ali, que é 3, é igual a 16. E a gente faz o mesmo processo. 1K mais 2 vezes 3, 6, é igual a 16. K é igual a 16 menos 6. K vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10. Ok? E assim a gente vai fazendo sucessivamente. Ok? Vocês vão colocar em sequência 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que, por exemplo, vai chegar só até o 7 aqui, porque não tem como ser igual a 8. Porque se a gente tivesse 8, a gente teria 8 vezes 2, que seria igual a 16, e 0 fatores de produção K empregados. Isso não tem como acontecer, ok? Então a gente vai do 2 até o 7 nessa primeira linha, e aí vocês vão encontrando o resultado de K com base nos números que vocês vão colocando em L. Beleza? A sequência, né, dessa questão vai pedir o quê? Para a gente fazer um gráfico que vocês vão ter que mostrar nesse gráfico, né? No par de eixos vai ter os fatores de produção, você vai ter que fazer uma linha para isocusto, uma curva para isoquanta, e você vai ter que colocar aí um ponto de equilíbrio entre essas duas partes. O ponto de equilíbrio é o ponto em que isocusto e isoquanta eles se tangenciam, onde eles se encontram, ok? E aí na segunda questão ele vai pedir o quê? Vocês podem colocar os números só sobre o gráfico, vocês podem colocar os números dos fatores, mas isso daí é basicamente para ser uma ilustração gráfica. Então é mais uma ilustração, não é necessariamente fazer o gráfico corretamente de acordo com os dados, ok? Sobre o comentário, o que é que você vai dizer? Qual o melhor nível de produção? O melhor nível de produção é justamente o meu ponto ótimo ali, né? Se é ponto ótimo é porque é o ponto que o produtor vai ser melhor. Então, o que é que acontece no ponto ótimo? É quando o isocusto tangencia a isoquanta, por exemplo. Então, você vai explicar com base nessas palavras, ok? O ponto ótimo ali é quando o isocusto ele se equilibra, ou seja, ele tangencia com o isoquanta. E quando eu tenho igual quantidade de custo numa produção para uma igual quantidade de produção, vai ser o ponto ótimo para o produtor, vai ser aquela linha de equilíbrio. Então você vai explicar um pouquinho sobre isso aí nessa parte do comentário.